Eu sou o Rubens do portal Aprendendo Inglês e eu vim aqui hoje falar para vocês sobre mais uma coisa que atrapalha muito nosso aprendizado, e essa coisa é o tempo. Muita gente diz que não consegue desenvolver uma habilidade nova, não consegue estudar inglês, não consegue aprender porque não tem tempo. Mas uma coisa é verdade, pensa bem, né? É só um exemplo, né? Se você ficar doente, você certamente vai ter que arrumar tempo para se tratar, né? Então, da mesma forma, se a aquisição de uma nova habilidade ela é importante para você, então certamente você vai arrumar o tempo para fazer aquilo. Tá? E da mesma forma, quando você tem alguma atividade que você gosta demais, eu duvido que você não consiga arrumar o tempo para se dedicar àquela atividade, tá certo? Por exemplo, se você recebeu gratuitamente uma viagem para ir para algum lugar bacana, para Portugal, para os Estados Unidos, para a Europa, etc., você vai arrumar o seu tempo para fazer aquilo. Então, na verdade, o que acontece? Quando nós queremos muito alguma coisa, nós arrumamos tempo. Quando nós não queremos, a gente arruma uma desculpa. Então, no seu caso, qual que vai ser? Você vai arrumar uma desculpa ou vai arrumar tempo, tá? Bom, enfim, mas hoje, como a língua inglesa ela é praticamente universal, as formas de entretenimento, os filmes que a gente assiste na televisão, as séries de TV, as músicas, todas elas estão em inglês. Então, basta que você faça um roteiro, né? Você faça um planejamento e você pode encontrar diversas janelinhas de tempo no seu dia para se dedicar àquele estudo. O mais importante, é claro, é que você saiba exatamente o que você vai fazer. Tá? Então, vamos supor que você adore músicas. Então, você pode colocar uma meta semanal de aprender uma música nova. E durante essa semana, você vai pensar nessa música o tempo inteiro. Então, você está fazendo a sua caminhada, você está lavando o prato na cozinha, você está preparando a salada, enfim, né, você tá qualquer atividade que você estiver se dedicando que não exija o seu pensamento consciente, você pode utilizar para estudar inglês com atividade que você já determinou previamente. Então vamos supor, no domingo, né, se você optar por estudar com músicas, você vai lá, seleciona uma música e essa música você vai estudar durante a semana. Então tem muitos sites aqui no Brasil, né, eu vou colocar aqui na referência alguns deles, mas, por exemplo, letras.mus.br. Lá você encontra uma infinidade de músicas e todas elas você tem a letra dela em inglês, a tradução em português e um link para um vídeo no YouTube onde você pode ouvir a música ao mesmo tempo que você lê o original em inglês e a tradução. E depois de algum tempo, você pode cantarolar para você mesmo aquela música mentalmente, vai ouvindo e tal. E o ideal é que você pegue essa informação e ela grude no seu cérebro, tá? O que é grudar no seu cérebro? Você pensa nela o tempo inteiro. Então, é claro, ao final dessa uma semana, você vai ter memorizado todas as frases que estão naquela música e, novamente, essas frases que você memorizou, você vai poder depois usar em outros contextos, tá? Então, basicamente, você na língua inglesa, você tem os tempos verbais, presente, passado, futuro condicional, etc. Então, à medida que você vai aprendendo frases que seriam como se fossem uns referenciais, tá? Você vai poder, com a mudança dos verbos e de algumas palavras, você vai poder usar essas frases em diversos contextos. Quer dizer, as frases das músicas, elas vão compor a sua caixinha de utilidades, o seu repositório de frases que você consegue falar corretamente. Então, música é um exemplo, tá? Mas você pode conjugar com outras atividades. Por exemplo, você pode, como eu já falei em um vídeo anterior, você pode usar séries de TV da mesma forma. Você tem as frases e você vai aprendendo as estruturas verbais, gramaticais, etc. E você pode usar essas frases com mudança de palavras, de verbos em outros contextos, tá certo? Então, na verdade, o tempo, ele existe. Tá? No seu dia, você tem diversos momentos que você pode utilizar para fazer isso. Tá? Uma atividade, né, que não exige o seu pensamento, é uma atividade que nós conseguimos praticar de forma no piloto automático, digamos assim. Você pode usar a sua atenção da sua mente consciente para se dedicar a algum outro tipo de coisa. Então são muitas as técnicas que você pode usar para isso. Você pode ouvir podcasts sobre assuntos que te interessem. Você pode, por exemplo, ouvir vídeos, né, do YouTube, né, enquanto você está fazendo essas atividades. O mais importante é que não é uma atividade, você pode sim
usar esse tempo para atividades passivas. O que é uma atividade passiva? Você só está ouvindo e não está ali prestando muita atenção, mas você está ouvindo e isso também é benéfico, tá? Porque você vai estar se familiarizando com o som da língua inglesa, e isso também vai te ajudar muito. Mas é importante que você também se dedique a essas atividades de uma forma ativa. Como assim forma ativa? Então você está ouvindo uma música, né, você vai cantarolar a música mentalmente. Depois de um certo tempo, você para de ouvir a música e você toca a música no seu cérebro. Quantas e quantas vezes você puder, tá? Eu vou dar um exemplo que não é diretamente relacionado com o aprendizado do inglês, mas que para mim foi ótimo, né? E foi uma coisa assim, aconteceu por acidente, né? Eu sou do tempo que ainda existia, se trabalhava com máquina de escrever. E eu ficava pensando, nossa, máquina de escrever é uma coisa complicada, né? Você digitar aquelas coisas e tal. Bom, mas aí eu fiz um curso, né, de datilografia e eu comecei a pensar, né, sobre as palavras. Quer dizer, eu vi uma coisa escrita e eu ia lá e mexia os dedos para digitar na máquina de escrever as palavras que eu vi. Então, durante uns 3 meses eu fiz isso direto. Eu até chegava a incomodar, porque era uma coisa que grudava na minha cabeça, não conseguia fazer outra coisa. Tudo que eu via ou ouvia, eu tinha que mexer os dedos para simular, né, digitar aquelas frases ou aquelas palavras na máquina de escrever. Foi uma coisa assim, eu fiquei pensando, nossa, será que eu vou passar o resto da minha vida fazendo esse tipo de coisa? Felizmente, depois de algum tempo, né, esse hábito sumiu, mas de tanto praticar mentalmente, eu me tornei um datilógrafo, né, digitador extremamente rápido. Eu consigo escrever com uma velocidade enorme. E isso por conta, né, desse hábito que eu tive, que foi um hábito acidental, que conscientemente eu não queria fazer aquilo, mas em algum momento, né, eu comecei a fazer dessa forma. Então, eu diria que essa atividade ela grudou na minha cabeça. Tá? Então, se você conseguir fazer a mesma coisa com uma música, qualquer outra coisa, realmente você vai poder, né, desenvolver muito essa habilidade. Então, por exemplo, se você vai de ônibus para o seu trabalho, ou de táxi, ou no carro de um amigo, você pode usar esse tempo para ler alguma coisa, para fazer um estudo mais aprofundado, etc. Tá? Então a questão é essa, tempo existe. A grande pergunta é uma prioridade para você? É importante para você? Se é importante, você vai arrumar tempo. Tá? E é muito importante também que você faça um planejamento, que o tempo existe. Né? Existe, né, de várias formas, mas você precisa ter um planejamento, precisa saber o que você vai fazer. Ok? Então, era isso que eu queria falar para você hoje. Eu espero que realmente você se dedique a desenvolver essa habilidade tão importante no mundo de hoje, que é aprender inglês, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu joinha. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e também ative o sininho para que você receba um aviso do YouTube sempre que alguma coisa nova for publicada aqui. Muito obrigado e até a próxima.